Mais uma pergunta para o Raciocínios Rápidos do nosso canal, bloco do nosso canal. O mal não merece comentário em momento algum. Essa frase de André Luiz não está incorreta, equivocada? Não é um convite à ausência de raciocínio, a deixar de ter um senso crítico em relação às coisas? Afinal, se a gente não refletir acerca do mal, não pensar sobre o mal e não dialogar sobre o mal, não seria perigoso deixar de refletir sobre essas coisas e nos tornarmos irracionais, cegos e, por que não dizer também, isentos de senso crítico? Bom, a questão do mal não merecer comentário na colocação de André Luiz, assim como outros espíritos colocam algo muito semelhante, é porque os comentários sobre o mal, os diálogos sobre esse assunto quase sempre resvalam na valorização e fixação do mal. E aí é um tema moral. Não implica em tolher a reflexão nossa a respeito das coisas. Implica em que, quando a gente fica falando demais sobre o mal, comentando sobre o mal, a gente cai numa espécie de queixa. Então, não nos ajuda em nada, não resolve a questão do mal e moralmente a gente acaba se comprometendo. Né? Porque moralmente e psiquicamente a gente acaba se comprometendo, porque os comentários a respeito do mal fazem com que a gente mentalmente se fixe ao mal, valorize ao mal, se envolva e alimente o mal, né? Porque é isso que acontece. Veja, por exemplo, em discussões convencionais que a gente já está aqui acostumado a lidar, né? Discussões conhecidas, sobre as quais a gente comenta muito, né? Por exemplo, discussões políticas, né? Quantas vezes a gente vê as discussões e as queixas do cenário político? Vai adiantar alguma coisa a gente sentar, por exemplo, ficar comentando e falando mal e dizendo a respeito do político X, do político Y, que é um absurdo, que etc, etc. Não que a gente não possa conversar sobre o assunto, não que a gente não possa mencionar e refletir sobre as questões que estão aí apresentadas, né? Os contextos inadequados, né? Que a gente possa avaliar, ajuizar, portanto, a respeito das as limitações e as imperfeições humanas, como estão colocadas, né? Os problemas que a gente está vivenciando. Vale a pena a gente mencionar, refletir, etc. Mas o comentar o mal é o seguinte: o mal alheio, a vida alheia, e eu fico comentando, eu fico maldizendo. Essa maledicência, no fundo, revela desejos inconfessáveis e desejos escondidos, que não é o desejo de querer ajudar. Quem vive falando do mal alheio não quer ajudar ninguém, não deseja ajudar. No fundo, está aí cobrindo, na verdade, os defeitos próprios, a partir do momento em que, é a psicologia do julgamento, a partir do momento em que detecta os erros alheios e comenta-os e valoriza-os e fixa-se neles. É algo muito delicado. O comentar o mal é cair numa queixa, é cair na lamentação ou é cair num discurso pessimista e desnecessário. Vale a pena a gente comentar, refletir, até conversar com quem tem condição de conversar a respeito das questões e dos problemas que a gente vive. Mas o comentar demasiadamente no mal é se fixar nele e é assimilar também a sua negatividade do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da nossa saúde orgânica e, sobretudo, das conexões espirituais. Como diz o apóstolo Paulo, as más palavras corrompem o coração. Se eu vivo comentando mal, que tipo de espírito eu atraio? Se eu comento mal de maneira chula, revoltada, grosseira, utilizando palavrões, é óbvio que tipo de espírito eu estou atraindo nessas sintonias. Espíritos que se comprazem iguais a mim, a esse tipo de discurso, a esse tipo de mensagem, a esse tipo de lógica.